Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre Hebreus, capítulo 2, verso 1. O versículo nos diz assim: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Mais uma vez, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Primeira parte do versículo. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Portanto, indica que o que vem a seguir significa uma conclusão do raciocínio apresentado no capítulo 1, acerca da elevada dignidade de Cristo e sobre o seu poder de salvar. Nos convém atentar com mais diligência, ou importa que nos apeguemos com mais firmeza. Essa frase é usada no sentido de nos orientar a ter a máxima atenção. Aos hebreus, Deus falou: Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos. Êxodo 19, verso 5. Se não agirmos com mais diligência, estaremos perdidos. Aqueles que não prestam a devida atenção a essa admoestação mostram-se descuidados com a eternidade. Uma atenção especial e cuidadosa deve ser dada às coisas que já temos ouvido, ou melhor, às verdades ouvidas. O que ouvimos? Subentende-se aqui que o que está incluso são as boas novas do Evangelho. Ouvimos o Evangelho, devemos atentar com mais diligência para ele. Pode-se definir que o Evangelho contém pelo menos 4 elementos. Primeiro, ele contém o nosso credo, que é a essência da sua mensagem, 1 Coríntios 15, 1 a 4. Segundo, ele contém as promessas que nós esperamos, Romanos 8, 24, incluindo a esperança do céu, da vida eterna e da redenção do nosso corpo, e é também a providência nesta vida. Terceiro, ele contém mandamentos a serem obedecidos, aos quais devemos nos submeter, Mateus 28, 19, Marcos 16, 15. E 4, ele adverte do castigo aos que não obedecem, dando-nos razão para temer, Mateus 25, 31. Segunda parte do versículo, para que tempo algum nos desviemos delas. A Nova Versão Internacional traduz assim: para que jamais nos desviemos delas. A palavra grega para desviar significa escoar para além de. Uma porção de ilustrações pode ser usada para descrever esse tipo de desvio. Um navio que desliza do seu ancoradouro e desvia para a destruição, o anel que escorrega do dedo de um nadador descuidado, ou um corredor de longa distância que toma a direção errada no trajeto. Imagine a frustração. A tragédia desse desvio é vividamente ilustrada toda vez que veículos perdem a direção e saem bruscamente do curso normal, colidindo com outros veículos ou até mesmo pedestres. A ideia, portanto, dessa passagem é que precisamos urgentemente ancorar as nossas vidas ao que temos aprendido acerca do Evangelho e jamais deixar que o barco das nossas vidas se solte do porto ou naufrague. F.F. Bruce disse: qualquer que seja a força metafórica do verbo aqui, o autor está advertindo os leitores cristãos, os quais ouviram e aceitaram o Evangelho, que se eles cederem à tentação de abandonar a fé, a situação deles seria desesperadora. Desviar-se, portanto, dessas coisas, do Evangelho, das coisas que temos ouvido, era voltar as costas para o maior e melhor benefício de Deus, a que a eles foram concedidos.
que doravante eram justificados em Cristo sem o rigor da lei. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então nós também, portanto, devemos nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido acerca do Evangelho de Cristo, para que em tempo algum nos desviemos dela. Tem mais um novo ano que se segue aqui, mais uma oportunidade temos para atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido e que venhamos jamais nos desviar dela, pois o desvio dela, com certeza, é a repentina tragédia. Que Deus em Cristo vos abençoe.